Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar nos cursos de derivadas aqui em Cálculo 1 e a gente vai fazer alguns exercícios de esboço de gráfico, tá bom? Então lá na última aula a gente viu como que a gente faz para esboçar o gráfico, quais são as regrinhas ali, o que a gente tem que encontrar. E nessa aula a gente vai colocar em prática com mais duas funções, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Então vamos começar com essa função aqui, gente. Dada a função f de x, que é x ao quadrado menos 4x sobre x menos 1, e sua primeira e segunda derivadas. Então, em alguns exercícios desse tipo, gente, ele pode já dar as derivadas pra gente, tá bom? Pra aí a gente não perder tempo ali derivando a função, porque isso pode ocupar um bom tempo dependendo da função, né? Então, aqui ele já deu a primeira e a segunda derivadas pra gente analisar o crescimento, a concavidade. E aí ele pede pra gente encontrar o domínio da função, as intersecções com os eixos, suas assíntotas verticais e horizontais, intervalos de crescimento e decrescimento, onde a concavidade é para cima ou para baixo, e pontos de máximos e mínimos. E com base nessas informações, a gente tem que esboçar o gráfico de f de x, tá bom? Então, essas informações que a gente vai encontrar aqui são suficientes para a gente conseguir esboçar o gráfico, né? Então, vamos lá encontrar uma por uma. Vamos começar encontrando o domínio da nossa função e as intersecções dela com os eixos, tá bom? Primeiramente, o domínio. Qual é o valor de x que pode dar algum problema na nossa função, para a gente poder tirar ele do domínio? Porque o nosso domínio vão ser os valores reais de x, menos aqueles que dão problema na função, né? Agora, nesse caso, a gente tem uma função onde a gente tem o x no numerador e o x no denominador. O que pode dar problema aqui é quando o denominador zerar, certo, gente? Então, quando x menos 1, que é nosso denominador, for igual a zero, porque esse valor de x que fizer isso aqui não vai estar no nosso domínio. Então, quando x for igual a 1, a nossa função não vai estar definida. Então, a função não está definida para x igual a 1. Portanto, o nosso domínio é x pertence aos reais, tal que x diferente de 1, já que o 1 dá problema na nossa função. De resto, qualquer valor de x pertence ao domínio dessa função, tá bom? Agora, vamos encontrar as intersecções com os eixos. Primeiro, com o eixo y. Para a gente encontrar a intersecção dessa função com o eixo y, a gente tem que fazer x ser igual a zero. Então, a gente vai ter y igual 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 sobre 0 menos 1. Isso aqui vai dar 0. Então, um dos pontos de intersecção com os eixos é quando x é 0 e y também é 0. Agora, vamos encontrar com o eixo x para ver se tem mais algum ponto de intersecção com o eixo x, fora o 0, 0 aqui, né? Que a gente já encontrou de tabela aqui pelo eixo y. Então, para encontrar a intersecção com o eixo x, a gente tem que trocar y por 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x sobre x menos 1 igual a 0. Quando que x ao quadrado menos 4x sobre x menos 1 vai ser exatamente igual a 0? Quando x ao quadrado menos 4x for 0, né, gente? Então, vamos ver quando que o nosso numerador, x ao quadrado menos 4x, vai ser igual a 0. Para isso, a gente pode colocar o x em evidência aqui, né? E fica x vezes x menos 4 igual a 0. E aí, a gente vai ter duas soluções. A primeira solução vai vir daqui, que vai ser x1 igual a 0, certo? E a segunda solução vai ser x2 menos 4 igual a 0, então x2 igual a 4. Então, os pontos de intersecção com o eixo x são 0, 0 e 4, 0. Lembrando que nos pontos de intersecção com o eixo x, o y sempre vale 0. Agora, vamos procurar as assíntotas, gente. Vamos começar pelas assíntotas horizontais. Então, para encontrar as assíntotas horizontais da nossa função, a gente tem que calcular o limite da função quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Então, vamos lá. Aqui nesse caso, quando x vai para mais infinito, se a gente substituir o x pelo valor que ele está tendendo, a gente tem uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, vamos usar L'Hopital aqui, tá bom? A gente vai ter o limite quando x tende a mais infinito. Qual é a derivada do de cima? Derivada de x ao quadrado menos 4x é 2x menos 4. E a derivada de x menos 1 é 1. Então, isso aqui vai ficar o limite de 2x menos 4 quando x tende a mais infinito. Isso aqui vai dar o próprio mais infinito, certo, gente?
Aí, mesma coisa aqui embaixo, se a gente substituir o x pelo valor que ele está atendendo, a gente vai cair em uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, vamos à L'Hopital. Aí, a gente vai ter o limite, quando x tende a menos infinito, de 2x menos 4 sobre 1. E isso aqui também vai para menos infinito. Então, gente, como nenhum dos dois limites deu uma constante, a gente não tem assíntotas horizontais, tá bom? Agora, vamos ver se a gente tem assíntotas verticais, porque no caso dessa função, tem um valor de x que dá problema aqui, né? Que é o x igual a 1. Ele dá problema na nossa função, então a gente vai calcular os limites laterais para x tendendo a 1. Bom, gente, então a gente vai calcular o limite da função para x tendendo a 1 pela direita e para x tendendo a 1 pela esquerda. Primeiro, para x tendendo a 1 pela direita. Em cima, a gente vai ter 1 ao quadrado menos 4, que vai dar menos 3. E embaixo, a gente vai ter uma coisa que está se aproximando de zero pela direita. Gente, quando a gente tem um valor negativo no numerador dividido por algo que está se aproximando de zero pela direita, ou seja, para valores positivos, a gente vai ter uma divisão menos sobre mais, que vai dar menos, certo? Isso aqui, como a gente está se aproximando de zero, é uma constante sobre algo que está se aproximando de zero, vai para menos infinito, certo? Menos por causa disso aqui, e infinito porque vai ficar cada vez menor. Aqui embaixo é o contrário, ó. A gente vai ter menos 3 sobre algo que está se aproximando de zero pela esquerda. Então, a gente vai ter negativo sobre negativo, e isso vai para valores positivos. Então, isso aqui vai lá para o mais infinito. Gente, como os limites laterais para x tendendo a 1 explodiram, a gente tem uma assíntota vertical ali no x igual a 1, tá bom? A única coisa que a gente tem que lembrar é que nessa função, quando a gente estiver se aproximando de x igual a 1 pela esquerda, a gente vai lá para o mais infinito. E quando a gente estiver se aproximando de x igual a 1 pela direita, a gente vai lá para o menos infinito, tá bom? Então, a gente pode falar que a gente tem uma assíntota vertical em x igual a 1, beleza? Então, nesse caso, a gente não tem assíntotas horizontais, mas a gente tem uma assíntota vertical aqui. Gente, agora chegou a hora de estudar o crescimento e o decrescimento da nossa função. Vamos ver quando que x ao quadrado menos 2x mais 4 sobre x menos 1 ao quadrado vai ser maior que zero, tá bom? Lembrando que isso aqui é a nossa primeira derivada que foi dada no enunciado. Então, quando que isso aqui vai ser positivo, gente? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo na última aula. A gente vai estudar termo a termo e depois estudar a divisão como um todo. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui em cima a aula de inequação produto quociente, tá bom? Que lá eu explico melhor como que a gente resolve esse tipo de inequação. Então, vamos ver. Quando que x ao quadrado menos 2x mais 4, que é o nosso numerador aqui, vai ser maior que zero? Bom, vamos resolver a parte aqui. X ao quadrado menos 2x mais 4 maior que zero. Vamos encontrar o delta aqui. O delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, o delta é 4 menos 16, que é menos 12. Gente, como o nosso delta deu um valor negativo, não existem raízes reais para x ao quadrado menos 2x mais 4, tá bom? Então, esse numerador nunca vai ser exatamente igual a zero, o que representa que aqui no caso a gente não vai ter pontos críticos. Então, a gente vai ter que ver quando que isso é positivo ou negativo. Embora ele nunca seja igual a zero, em algum momento ele vai ser ou apenas positivo ou apenas negativo, né? A gente sabe que quando a gente tem uma função do segundo grau que não tem raízes, ela vai flutuar. Ou ela vai ficar aqui, flutuando sobre o eixo, ou então aqui, se a concavidade for para baixo, né? Nesse caso, a concavidade é para cima ou é para baixo? É para cima, porque o nosso a aqui é positivo, ele vale 1 e 1 é maior que zero. Então, aqui na primeira reta, vamos colocar a representação de x ao quadrado, menos 2x mais 4, tá bom? E vamos colocar a parábola que representa aqui essa expressão. É uma parábola com concavidade para cima e sem raízes, portanto, ela tem esse comportamento. Agora eu te pergunto, quando ela vai ser positiva e quando ela vai ser negativa? Que é realmente a nossa questão aqui, né? A gente quer estudar o sinal. Gente, como ela está acima do eixo aqui, ela é sempre positiva, ela sempre está pegando valores positivos aqui, porque ela nunca está aqui embaixo, né? Isso quer dizer que o nosso numerador aqui da primeira derivada é sempre positivo. Agora vamos analisar o denominador, x menos 1 ao quadrado. Gente, quando que x menos 1 ao quadrado vai ser maior que zero? Gente, sempre vai ser maior que zero. X menos 1 ao quadrado sempre vai ser positivo.
Por que sempre vai ser positivo? Porque a gente tem uma coisa ao quadrado aqui. Qualquer coisa ao quadrado vai dar um valor positivo, certo? Você pode colocar o x que for aqui dentro, qualquer valor de x, mas essa expressão sempre vai dar positiva porque está ao quadrado. Então, aqui na segunda reta, vamos colocar a representação de x menos 1 ao quadrado. E a gente sabe que ele também sempre vai ser positivo. Então, o denominador da nossa primeira derivada é sempre positivo também. Gente, agora na terceira reta, vamos estudar a nossa primeira derivada como um todo, ou seja, a divisão numerador sobre denominador, né? Gente, nesse caso, a gente deu sorte porque não vai ter que analisar por intervalos. Não tem intervalos onde um dos dois é negativo, aí deixa de ser positivo, enfim, porque os dois são sempre positivos. Portanto, a gente sempre vai ter uma divisão positivo sobre positivo, independente do valor de x que a gente colocar ali. Logo, a primeira derivada é sempre positiva. Você pode colocar o x que for, gente. Pode ser x igual a 1 milhão, x igual a menos 100 mil. Sempre vai ser positivo isso aqui. O que isso quer dizer? Já que a primeira derivada é sempre positiva, nossa função vai ser sempre crescente, tá bom? Agora vamos estudar a concavidade da nossa função. Gente, vamos analisar 4 parâmetros diferentes aqui. O numerador, que é o 6. O denominador, que é o x menos 1 ao cubo. O 6 sobre x menos 1 ao cubo. E a segunda derivada como um todo, que é menos 6 sobre x menos 1 ao cubo, tá bom? Vamos analisar o sinal de cada um deles para a gente conseguir analisar o sinal da derivada como um todo, da segunda derivada, né? Então, vamos lá. O 6 primeiro. O 6 é sempre positivo, né? Uma constante, independente ali, ele sempre é positivo, já que ele é o 6 e nada mais. Agora, vamos analisar o denominador, que é o x menos 1 ao cubo. Quando que x menos 1 ao cubo vai ser positivo, gente? Bom, passando esse cubo aqui para o outro lado, né? A gente tem que vai ser quando x menos 1 for maior que 0. Portanto, quando x for maior que 1. Então, vamos colocar o 1 aqui como referência no x menos 1 ao cubo. E aí, pelo que a gente acabou de ver, esse denominador vai ser positivo quando x for maior que 1. Então, para cá é positivo. E, consequentemente, quando x for menor que 1, vai ser negativo, beleza? Agora, vamos ver a divisão como um todo, só que sem o sinal de menos ainda. Para x menor que 1, a gente vai ter mais dividido por menos, certo? Ó, o primeiro aqui é positivo, o numerador é sempre positivo, e para x menor que 1, o denominador é negativo. Então, mais sobre menos vai dar menos, pela regrinha de sinal. Aí, para x maior que 1, a gente vai ter mais dividido por mais, que vai dar mais. Então, a divisão, sem esse sinal de menos ainda, vai dar negativa para x menor que 1 e positiva para x maior que 1. Agora, vamos analisar, por fim, a segunda derivada como um todo, que é só colocar o menos aqui na frente, tá bom? Para x menor que 1, a gente vai ter esse menos com esse menos, e menos com menos dá mais. E para x maior que 1, a gente tem esse menos com mais, que vai dar menos. Então, por fim, a gente tem o sinal da nossa segunda derivada. Para x menor que 1, ela é positiva, e para x maior que 1, ela é negativa. Portanto, para x menor que 1, a concavidade da nossa função vai ser para cima, e para x maior que 1, a concavidade da função vai ser para baixo. Gente, agora vamos ver se essa função tem máximos e mínimos. A gente sabe que a gente analisa isso de máximo e mínimo através dos pontos críticos. Mas olha só, gente, a gente não tem pontos críticos nessa função, não tem nenhum valor de x que faça a nossa primeira derivada ser igual a zero. Portanto, essa função não tem pontos críticos, tá bom? Portanto, não vai ter máximos e mínimos locais e globais ali, tá bom? Gente, agora vamos fazer a nossa tabelona aqui pra gente conhecer a nossa função, tá bom? Então, a gente tem os intervalos aqui de acordo com o ponto de inflexão. A gente colocaria os pontos críticos também, mas não tem no caso. Então, a gente coloca só o ponto de inflexão para x menor que 1 e para x maior que 1. Para x menor que 1, a primeira derivada é positiva ou é negativa? É positiva. E para x maior que 1 também, porque a gente viu que a primeira derivada é sempre positiva. E a segunda derivada, para x menor que 1, ela é positiva ou negativa? Bom, a gente viu aqui que para x menor que 1, ela é positiva. E para x maior que 1, ela é negativa. Então, vamos lá. Para x menor que 1, qual vai ser o crescimento ou decrescimento da nossa função? Como a primeira derivada é sempre positiva, a gente viu que a função vai ser sempre crescente, independente do intervalo. Mas a concavidade para x menor que 1 vai ser concavidade para cima e para x maior que 1, concavidade para baixo, já que aqui o sinal é negativo. Então, ó, gente, para x menor que 1, a função vai crescer com concavidade para cima e para x maior que 1, ela vai crescer com concavidade para baixo.
Além disso, gente, eu escolhi esses 4 valores de x aqui para ter os y correspondentes, né? E poder marcar os pontos no gráfico para facilitar na hora de desenhar. Mas, ó, eu escolhi esses pontos, você pode escolher os pontos que você quiser, se você quiser facilitar ali na hora do desenho, tá bom? Então, ó, gente, já marquei aqui os 4 pontos que eu escolhi aqui atrás, né? Para facilitar na hora de desenhar o gráfico. E também tem outras informações que a gente precisa marcar aqui, que são a intersecção com os eixos, né? Acontece em 0, 0. E também em 4, 0, pelo que a gente viu. Então, aqui, né, o 4, 0. A gente também tem que lembrar que a gente tem uma assíntota vertical aqui em x igual a 1. Então, a função vai se aproximar aqui dessa reta pontilhada, mas nunca vai encostar nela. E a gente sabe também que quando x está indo lá para menos infinito, a função vai para menos infinito também, né? Pelo que a gente viu lá na parte das assíntotas horizontais. E quando x está indo lá para mais infinito, está indo lá para o lado direito, a função vai crescendo para mais infinito também. Então, agora é hora de desenhar nosso gráfico aqui com base nas informações que a gente tem, gente. Vamos lembrar dessa tabelinha aqui, tá bom? Para x menor que 1, a função vai crescer com a concavidade para cima. Então, ó, tudo aqui à esquerda do 1, a gente vai crescer dessa forma assim, ó, crescer com concavidade para cima, tá bom? Gente, então o nosso gráfico vai seguir mais ou menos esse caminho aqui, ó, quando ele se aproximar de 1 pela esquerda, ele vai lá para o mais infinito, aí ele tem que passar por esse ponto aqui também, o 0, 0, né? Esse ponto que a gente encontrou, e quando x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito também, tá bom? Aí aqui, quando ele se aproximar de 1 pelo lado direito, a gente vai lá para o menos infinito, então vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? A gente tem que passar pelo ponto 4, 0, que é a intersecção com o eixo x, aí passar por esse outro ponto aqui que a gente encontrou, e quando x vai para mais infinito, a função também vai lá para mais infinito. Então, realmente, aqui para x menor que 1, a gente cresceu com a concavidade para cima, né? E aqui para x maior que 1, a gente cresceu com concavidade para baixo. Agora, vamos esboçar o gráfico dessa função aqui, gente. f de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1. A gente tem a primeira derivada dessa função e a segunda já foram dadas pelo exercício. E a gente vai encontrar as mesmas coisas, domínio, intersecções, assíntotas, crescimento e decrescimento, concavidade e pontos de máximos e mínimos, tá bom? E aí, com base nessas informações, a gente esboça o gráfico de f de x. Então, vamos começar encontrando o domínio da função e as intersecções dessa função com os eixos. Primeiramente, o domínio. O que não pode acontecer aqui nessa função? Quais são os valores de x que podem dar algum problema aqui e que, portanto, a função não vai ser definida para eles? Bom, nesse caso, mais uma vez, a gente tem uma fração onde o x está tanto no numerador quanto no denominador. Então, o que pode dar problema aqui é quando o denominador for igual a zero, né? A gente sabe que o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, vamos ver quando que esse denominador é igual a zero. A gente tem que x ao quadrado mais 1, que é o denominador, tem que ser sempre diferente de zero. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de menos 1. Agora, pensa comigo, gente. Tem algum valor de x que ao quadrado vai ser menos 1? Tem algum valor de x que, se você substituir aqui, o x ao quadrado vai resultar em menos 1? Não tem, né, gente? Porque qualquer coisa ao quadrado sempre vai ser positiva. Não tem nenhum número que você coloque aqui que ele ao quadrado vai resultar em um valor negativo. Então, não tem nenhum valor de x que faz x ao quadrado mais 1 ser igual a zero. Logo, como a única possibilidade que teria de algum valor de x dar problema ali na nossa função não é válida, porque não existe valor de x que vai dar problema aqui no denominador, nosso domínio são todos os reais, beleza? Agora, vamos encontrar as intersecções dessa função com os eixos. Primeiro, vamos encontrar com o eixo x. Lembrando que para encontrar a intersecção com o eixo x, a gente vai substituir y por zero. Então, vai ficar 2x sobre x ao quadrado mais 1 igual a zero, beleza? A gente igualou a zero, sendo que o zero é o nosso y. Então, a gente vai ter 2x igual a zero, passando esse denominador para o outro lado, ele zera, né? Então, x igual a zero. Então, o ponto de intersecção com os eixos é zero, quando x é zero, e y também é zero. Então, aqui é um ponto de intersecção com a origem, né? Tanto com o eixo x como com o eixo y. Mas vamos ver se tem mais pontos de intersecção com o eixo y aqui. Para isso, a gente vai igualar o x a zero. Aí fica 2 vezes zero sobre zero ao quadrado mais 1, substituindo o x por zero, igual a y. Então, a gente tem 0 sobre 1
igual a y e, portanto, y igual a zero. Então, aqui no caso, a gente encontrou o mesmo ponto, né? 0, 0. Logo, esse é o único ponto de intersecção com os eixos. No caso, é uma intersecção com a origem ali. Agora, vamos ver se nossa função tem assíntotas, tá bom? A gente sabe que para encontrar assíntotas horizontais, a gente vai calcular o limite para mais e menos infinito. E assíntotas verticais, a gente vai calcular os limites laterais para algum valor de x que dê problema na nossa função. Só que no caso, a gente viu aqui pelo domínio que não tem nenhum valor de x que dá problema na nossa função, né? O único que poderia dar, a gente viu aqui que não existe, né? Porque x ao quadrado igual a menos 1, isso não é possível. Então, no caso, a gente não vai procurar assíntotas verticais, tá bom? A gente não tem valores de x que dão problema ali na nossa função. Então, vamos procurar as assíntotas horizontais aqui. A gente vai calcular o limite da nossa função, que é 2x sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito. Aí depois a gente calcula para menos infinito. Bom, resolvendo isso aqui, a gente vai cair em uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, a gente pode usar L'Hopital aqui, né, para facilitar a nossa vida. Então, o limite, quando x tende a mais infinito, de 2, a derivada de 2x é 2, e a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, a gente pode cortar o 2 de cima com 2 de baixo, e a gente vai ter o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x. A gente sabe que quando a gente tem uma constante sobre algo que está crescendo muito, isso aqui vai para zero, certo? Portanto, a gente já pode concluir daqui que y igual a zero é uma assíntota horizontal da sua função. Quando x está indo lá para mais infinito, a sua função está se aproximando de y igual a zero, beleza? Agora, vamos calcular o limite da função quando x tende a menos infinito, para ver se tem outra assíntota horizontal. Aqui, mais uma vez, a gente cai em determinação infinito sobre infinito, então vamos usar L'Hopital. Aí, a gente vai ter o limite, quando x tende a menos infinito, de 2 sobre 2x. Então, a gente tem basicamente a mesma coisa que a gente tinha ali em cima, né? Corta o 2 em cima, corta o 2 embaixo, e vai ficar o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. Gente, aqui mais uma vez, quando a gente tem uma constante sobre algo muito grande, mesmo que negativo, isso aqui também vai para zero, tá bom? Logo, o y igual a zero é a única assíntota horizontal da nossa função. Tanto quando x está crescendo muito, como quando x está decrescendo muito, lá para o menos infinito, a função vai se aproximar de y igual a zero, nossa única assíntota horizontal. Agora, vamos estudar o crescimento e o decrescimento da nossa função. Então, a gente tem a primeira derivada aqui, que foi dada pelo exercício, e a gente vai ver quando que essa derivada, 2 vezes menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, é maior que zero. Sabendo quando ela é maior que zero, a gente sabe quando ela é menor que zero, né? Eu só vou ajustar aqui fazendo o chuveirinho para a gente conseguir analisar com mais facilidade o sinal. Aí vai ficar menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E a gente quer saber quando isso é maior que zero. Gente, a gente vai continuar fazendo aquilo de analisar termo a termo, tá? Aqui no caso, a gente vai analisar o sinal do numerador, depois o sinal do denominador e depois o sinal da derivada como um todo. Então, nessa primeira reta aqui, vamos colocar o numerador, menos 2x ao quadrado mais 2. Quando que esse numerador é positivo ou negativo? Vamos dar uma olhada aqui. Menos 2x ao quadrado mais 2 maior que zero. Vamos ver quando ele é positivo. Aí, a gente vai ter 2x ao quadrado menor que 2. Cortando 2 dos dois lados, a gente tem x ao quadrado menor do que 1. Nesse caso aqui, a gente pode usar aquela propriedade de quando a gente tem o expoente par. Isso aqui vai ser x maior do que menos a raiz quadrada de 1 e menor do que mais a raiz quadrada de 1. E disso aqui, a gente tem que x vai estar entre menos 1 e 1, para aí sim o x ao quadrado ser menor que 1, tá bom? Então, menos 2x ao quadrado mais 2 vai ser positivo quando x estiver entre menos 1 e 1. Então, vamos colocar esses pontos aqui, menos 1 e 1. E a gente viu que o menos 2x ao quadrado mais 2 vai ser positivo, aqui entre menos 1 e 1, e, consequentemente, negativo para x menor que menos 1 e para x maior que 1. Nessa segunda reta, vamos estudar o sinal do denominador, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Só que agora ficou fácil, né, gente? Porque o nosso denominador
ele está ao quadrado. E a gente viu que qualquer coisa ao quadrado sempre vai ser positiva, independente do valor de x que você colocar aqui, pode ser menos 1 milhão, 2 milhões, qualquer valor de x que você colocar vai dar um valor positivo, porque tudo isso aqui está ao quadrado, beleza? Então, vamos colocar aqui na reta do denominador que ele é sempre positivo, independente do intervalo de x, ele vai ser sempre positivo, ok? E aí, aqui na terceira reta, vamos estudar o sinal da derivada como um todo, tá? Lembrando que a derivada como um todo é a primeira reta dividida pela segunda reta. Então, vamos lá, para x menor que menos 1, nesse primeiro intervalo. O sinal da derivada vai ser positivo ou negativo? Bom, para x menor que menos 1, o numerador é negativo e o denominador é positivo. Então, a gente vai ter uma divisão de menos sobre mais e a gente sabe que menos com mais dá menos. Então, para x menor que menos 1, a derivada é negativa. Agora, para x entre menos 1 e 1, aqui no segundo intervalo, a gente tem positivo dividido por positivo, e isso vai dar positivo. Então, para x entre menos 1 e 1, a primeira derivada é positiva. E, por fim, para x maior que 1, a gente tem negativo sobre positivo, mais uma vez, e isso aqui vai dar negativo. Então, para x maior que 1, a derivada é negativa. Então, ó, gente, a gente estudou o sinal do numerador, vimos quando isso aqui é maior que zero e menor que zero, depois do denominador, que no caso é sempre maior que zero, pois está ao quadrado, e agora o da derivada, que é a divisão entre o numerador e o denominador. Então, a gente usou regrinha de sinal aqui. Aí, a gente pode concluir o seguinte, para x menor que menos 1, com uma derivada negativa, a função vai ser decrescente nesse intervalo. Para x entre menos 1 e 1, como a derivada é positiva, a função vai ser crescente. E para x maior que 1, a derivada volta a ser negativa e, portanto, a função volta a ser decrescente. Gente, agora vamos analisar o sinal da segunda derivada, que foi dada pelo exercício aqui também, né? Para a gente saber quando a concavidade da função vai ser para cima ou para baixo, de acordo com o sinal da segunda derivada, tá bom? Então, eu vou deixar de desafio aí para você tentar fazer antes de a gente fazer juntos. Então, dá um pause aí no vídeo e tenta fazer sozinho o estudo do sinal da segunda derivada, tá bom? Tentou aí? Então, agora vamos fazer juntos. Ó, aqui a gente vai ter que analisar o seguinte. A gente vai analisar o sinal de 4x, o sinal de menos x ao quadrado mais 3, depois o sinal do numerador como um todo, que vai ser essa multiplicação, né? A gente faz joguinho de sinal. Depois o sinal do denominador. Aí, a gente pode fazer o sinal da divisão aqui, que vai ser o numerador sobre o denominador, e depois acrescentar o sinal de menos. Por isso que eu coloquei todas essas retas aqui, para a gente analisar termo a termo, ver bonitinho como cada um dos termos se comporta, para a gente conseguir estudar o sinal ali da segunda derivada, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu nomeei cada uma das retas aqui para cada uma das partes que a gente vai analisar o sinal. Então, vamos começar pelo 4x. Quando que 4x é maior que zero? Essa aqui é simples, né? A gente passa o 4 para o outro lado dividindo, e a gente sabe que 4x é positivo quando o próprio x for positivo, quando x for maior que zero. Então, para x maior que zero, o 4x é positivo, e para x menor que zero, o 4x é negativo. Agora, vamos analisar a segunda reta, que é menos x ao quadrado mais 3. Vamos ver quando menos x ao quadrado mais 3 é maior que zero, tá bom? Isso vai acontecer quando x ao quadrado for menor que 3, e aí a gente tem aquela propriedade, né, que quando o expoente aqui é par, ele vai estar entre a raiz negativa e a raiz positiva. Então, x vai ser maior que menos raiz de 3 e menor do que mais raiz de 3. Se x estiver nesse intervalo, a gente pode falar que menos x ao quadrado mais 3 é positivo. E se o x estiver fora desse intervalo, então se ele for menor do que menos raiz de 3 ou maior que mais raiz de 3, aí o menos x ao quadrado mais 3 vai ser negativo. Então, ó, para x entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3, o menos x ao quadrado mais 3 é positivo. E fora desse intervalo, o menos x ao quadrado mais 3 é negativo. Então, esse aqui é o estudo do sinal do menos x ao quadrado mais 3, tá bom?
Agora vamos estudar o sinal do nosso numerador como um todo, o 4x vezes menos x ao quadrado mais 3. E para isso a gente vai fazer o joguinho de sinal, né? Negativo com positivo, negativo com negativo. A gente vai ver quando que essa multiplicação como um todo vai ser positiva ou negativa, fazendo o joguinho de sinal da primeira com a segunda reta. Então vamos lá, para x menor que menos raiz de 3. Para x menor que menos raiz de 3, o 4x é negativo e o menos x ao quadrado mais 3 também é negativo. Então, a gente vai ter negativo vezes negativo, que vai dar positivo para esse primeiro intervalo. Agora, para x entre menos raiz de 3 e 0. O 4x aqui é negativo, né? A gente pode ver aqui em cima. E o menos x ao quadrado mais 3 é positivo. Então, vai ficar negativo vezes positivo, que dá negativo, porque menos com mais é menos. Aí, para x entre 0 e raiz de 3, a gente vai ter positivo com positivo, que dá positivo. E, por fim, para x maior que raiz de 3, a gente tem positivo do 4x com o negativo do menos x ao quadrado mais 3, e isso vai dar negativo. Então, aqui é o estudo do sinal do nosso numerador, tá bom? Gente, agora vamos estudar o sinal do nosso denominador, que é o x ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, vamos ver quando que x ao quadrado mais 1 ao cubo vai ser maior que zero. Como aqui a gente tem um expoente ímpar, isso é a mesma coisa que escrever x ao quadrado mais 1 maior que zero, tá bom? É como se a gente passasse o cubo aqui para o outro lado, como raiz cúbica, e aí continua zero. Então, a gente tem x ao quadrado mais 1 maior que zero, portanto, x ao quadrado maior que menos 1. Gente, x ao quadrado maior que menos 1. Concorda comigo que isso aqui é verdadeiro para todo valor de x? Qualquer x ao quadrado vai ser maior que menos 1, porque qualquer x ao quadrado é positivo. Então, qualquer número positivo é maior que menos 1, certo? Você pode colocar o valor de x que for aqui, qualquer valor que você quiser. Se você elevar ele ao quadrado, ele sempre vai ser maior que menos 1. O que isso quer dizer? Que x ao quadrado mais 1 ao cubo vai ser sempre maior que zero? Exatamente, gente, porque todo x ao quadrado é maior que menos 1. Então, ó, isso aqui vai ser sempre positivo, tá bom? Pois todo x ao quadrado é maior que menos 1. Então, o nosso denominador aqui, independente do valor de x, ele vai ser positivo. Agora, vamos estudar o sinal dessa fração aqui, que é quase nossa segunda derivada, só que sem o sinal aqui de fora ainda, tá bom? É só essa divisão que a gente vai analisar. Para analisar o sinal dessa divisão, a gente vai fazer o sinal do numerador com o sinal do denominador. A gente vai fazer o joguinho de sinal, certo? Para x menor que menos raiz de 3, a gente vai ter positivo dividido por positivo. Isso aqui vai dar positivo. Para x entre menos raiz de 3 e 0, a gente vai ter negativo dividido por positivo, que vai dar negativo. Para x entre 0 e raiz de 3, a gente vai ter positivo dividido por positivo, que vai dar positivo. E para x maior que raiz de 3, vai ficar negativo dividido por positivo, que vai dar negativo. Então, isso aqui é o sinal da segunda derivada, só que sem o sinal de menos aqui fora. Então, agora vamos analisar se a gente tiver o sinal de menos aqui, tá bom? Ou seja, analisar nossa segunda derivada como um todo. Para isso, é só a gente fazer o joguinho de sinal, né? Como a gente tem um menos aqui fora, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, para x menor que menos raiz de 3, vai ficar menos, o menos daqui de fora, com o mais da fração, que vai dar menos. Aí, para x entre menos raiz de 3 e 0, fica menos com menos, que dá mais. Entre 0 e raiz de 3, fica menos com mais, que dá menos. E para x maior que raiz de 3, fica menos com menos, que dá mais. E esse aqui, por fim, é o sinal da nossa segunda derivada, gente. Então, para x menor que menos raiz de 3, a concavidade vai ser para baixo, porque aqui é negativa. Entre menos raiz de 3 e 0 vai ser para cima. Entre 0 e raiz de 3 vai ser para baixo. E para maior que raiz de 3, vai voltar a ser para cima. Gente, agora vamos ver se nossa função tem máximos ou mínimos locais e globais, tá bom? Então, para isso, a gente tem que encontrar o nosso ponto crítico, certo? A gente tem que ver se a gente tem pontos críticos nessa função. E para isso, a gente vai ver quando que a primeira derivada é igual a zero. Então, vamos ver duas vezes. Menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a nossa primeira derivada, igual a zero.
Aí, passando esse denominador para o outro lado, ele vai zerar, né? Aí, a gente fica com menos 2x² mais 2 igual a 0. Então, 2x² igual a 2, x² igual a 1. Então, x igual mais ou menos 1. Então, a gente tem dois pontos críticos, o x igual a 1 e o x igual a menos 1. Agora, vamos usar o teste da primeira derivada para a gente ver se o x igual a 1 e o x igual a menos 1 representam máximos ou mínimos, tá bom? Gente, é o seguinte, se a gente for ver aqui atrás, para x menor que menos 1, a derivada é negativa, e maior que menos 1 é positiva. O que isso quer dizer? Pelo teste da primeira derivada, isso quer dizer que o x igual a menos 1 é um ponto de mínimo, tá bom? Então, vamos colocar aqui que o x igual a menos 1 é mínimo. E o x igual a 1, pelo teste da primeira derivada? Pelo teste da primeira derivada, para x menor que 1, a derivada é positiva. E para x maior que 1, ela é negativa. Então, pelo teste da primeira derivada, que a gente viu lá na aula de máximos e mínimos, o 1 é um ponto de máximo, certo? Agora, gente, será que o 1 é um máximo local ou global? E será que o menos 1 é um mínimo local ou global? Para isso, primeiramente, a gente vai ver quanto vale o f de x para cada um desses valores de x, tá bom? Então, a gente tem que f de x é 2x sobre x² mais 1. Quanto que vale o f de 1, que é nosso ponto crítico aqui? Vai valer 2 vezes 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, a gente tem um máximo aqui em x igual a 1 e y também igual a 1, que é o que a gente acabou de encontrar aqui. E o f de menos 1 vale quanto, gente? Vai ser 2 vezes menos 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, a gente tem um ponto de mínimo em menos 1 e menos 1, tá bom? Gente, a gente sabe que para descobrir se isso é máximo local ou global e mínimo local ou global, a gente tem que testar os limites nas fronteiras do nosso domínio, né? Como o nosso domínio são todos reais, a gente testa para mais infinito e para menos infinito. Só que isso aqui a gente já fez lá atrás, na hora de encontrar as assíntotas, e a gente encontrou que os dois limites valem 0. Gente, como nossos limites nas fronteiras deram um valor que é menor do que o máximo, já que 0 é menor que 1, e ao mesmo tempo maior do que o mínimo que a gente encontrou aqui, já que 0 é maior que menos 1, então as nossas fronteiras não ultrapassam os nossos pontos críticos. Portanto, os nossos pontos críticos são máximo global e mínimo global, tá bom? Então, x igual a 1 vai ser um máximo global, já que as fronteiras não ultrapassam o y dele, que vale 1, e o x igual a menos 1 é um ponto de mínimo global, já que os limites nas fronteiras também não ultrapassam o y dele, que vale menos 1. Então, gente, para ficar mais simples de entender, o limite nas fronteiras deu 0. 0 é maior que menos 1 e é menor do que 1. Então, é maior do que o mínimo que a gente encontrou, logo o mínimo que a gente encontrou é mínimo global, e é menor que o máximo que a gente encontrou. E como é menor que o máximo que a gente encontrou é o máximo global. Isso quer dizer que o maior valor de y que a gente vai ter na nossa função vai ser y igual a 1, que vai estar presente quando x for igual a 1. E o menor valor de y de toda a nossa função vai ser o menos 1, que vai estar presente quando x é igual a menos 1. Gente, agora vamos fazer nossa super tabelona aqui com os pontos críticos e os pontos de inflexão que a gente encontrou, tá bom? E vamos começar para x menor que menos raiz de 3. Para x menor que menos raiz de 3, a gente viu lá atrás que a primeira derivada é positiva ou é negativa? Ela é negativa, certo? E a segunda derivada é negativa também. Agora, para x entre menos raiz de 3 e menos 1. A primeira derivada é negativa e a segunda é positiva. Para x entre menos 1 e 0, a primeira é positiva e a segunda também é positiva. Para x entre 0 e 1, a primeira é positiva e a segunda é negativa. Para x entre 1 e raiz de 3, as duas vão ser negativas aqui, né? E para x maior que raiz de 3, a primeira é negativa e a segunda é positiva. Gente, então vamos lá estudar o crescimento, decrescimento e a concavidade. Então, nessa terceira linha aqui, vamos estudar o crescimento e decrescimento.
Bom, para x menor que menos raiz de 3, a primeira derivada é negativa, então decresce. Aqui também é negativa, então também vai decrescer. Aqui a primeira derivada começa a ser positiva, então aqui a função vai ser crescente. E aqui crescente também, porque aqui continua positiva. E nas duas últimas colunas, a primeira derivada é negativa, então aqui vai decrescer e aqui vai decrescer também. Então, a gente já estudou o crescimento e decrescimento da nossa função. Agora, na última linha, vamos estudar a concavidade, de acordo com o sinal da segunda derivada. Então, para x menor que menos raiz de 3, a concavidade é para baixo. Aqui a segunda derivada é positiva, então é para cima. Aqui também é positiva, então também é para cima. Para x entre 0 e 1 é negativa, então vai ser para baixo. Aqui vai ser para baixo também, continua negativa. E aqui começa a ser positiva, então para cima. Então agora, gente, a gente já conhece bastante nosso gráfico, né? A gente já sabe quando que vai decrescer, crescer, quando que a concavidade vai estar para cima ou para baixo. Então agora a gente já conhece bastante o gráfico e basta que a gente encontre alguns pontos para facilitar ali na hora de desenhar, tá bom? Então, gente, eu escolhi esses 4 pontos para colocar no nosso gráfico e eu vou substituir cada um deles na nossa função f de x, que é 2x sobre x ao quadrado mais 1, tá bom? Para ver quanto que vale o y quando a gente tem esses valores de x. Gente, ó, eu substituí esses valores aqui, o 2, menos 2, raiz de 3 e menos raiz de 3, e olha só que coisa o que eu encontrei. Para 2 é 0,8, para menos 2 é menos 0,8, para raiz de 3 é 0,866, para menos raiz de 3 é menos 0,866. O que a gente consegue reparar aqui, gente, pelo que a gente tem de conhecimento sobre funções? Gente, isso aqui é uma função ímpar. O que é uma função ímpar mesmo? Quando o f de x é igual menos o f de menos x. E realmente, né, de fato, o f de x aqui, por exemplo, o f de 2 é 0,8. Isso é a mesma coisa que menos o f de menos 2, ou seja, menos o 0,8. Então, gente, essa função vai ter uma simetria ali na hora que a gente for desenhar o gráfico, e essa simetria vai estar em relação à origem. Então, gente, vamos prestar atenção nessa simetria na hora que a gente for fazer o desenho ali da função, tá bom? Então, ó, gente, eu marquei alguns pontos aqui que a gente já conhece, né? Intersecção com os eixos, ponto de mínimo, de máximo, o ponto de inflexão e os pontos que a gente encontrou aqui atrás também. Então, mais ou menos aqui a gente já consegue ver um pouco como vai ser o comportamento da nossa função, né? E a gente também tem que lembrar que quando x está decrescendo, indo lá para o menos infinito, a gente tem essa assíntota horizontal aqui, no y igual a 0. E quando x vai para mais infinito, também a função vai se aproximar de y igual a 0, tá bom? Então, agora vamos usar nossa tabelona aqui de trás para a gente desenhar nossa função para cada um dos intervalos. Primeiro, para x menor que menos raiz de 3. Para x menor que menos raiz de 3, a função vai estar decrescendo com concavidade para baixo, certo? Então, desde lá do menos infinito até chegar aqui no menos raiz de 3, a função vai ter esse comportamento aqui mais ou menos, né? Ela vai estar decrescendo e a concavidade vai estar para baixo, a conchinha vai estar para baixo. Então, desde o menos infinito até chegar aqui, a gente vai desenhar isso aqui, tá bom? Agora vamos para o próximo intervalo, gente. Para x entre menos raiz de 3 e menos 1, a gente continua decrescendo, mas agora a concavidade está para cima, tá bom? Então, aqui desde menos raiz de 3 até chegar aqui no menos 1, a gente vai ter um comportamento assim, ó, concavidade para cima agora. Agora, para x entre menos 1 e 0, a gente começa a crescer e a concavidade continua para cima. Então, do menos 1 até o 0, ó, a concavidade permanece, mas agora a gente está crescendo. Para x entre 0 e 1, a gente continua crescendo, só que agora a concavidade vai estar para baixo. Então, ó, do 0 até o 1, a gente vai crescer aqui, mas a conchinha da função vai estar para baixo. Entre 1 e raiz de 3, a gente começa a decrescer, mas a concavidade continua para baixo. Então, aqui, entre 1 e raiz de 3, né? E para x maior que raiz de 3, a gente vai continuar decrescendo, mas agora com concavidade para cima, desde raiz de 3 infinitamente, né? Então, ó, vamos passar aqui por esse 2, que é um ponto que a gente encontrou, e decrescendo com concavidade para cima. Lembrando que quando x está indo para mais infinito, a função está se aproximando aqui de y igual a 0, né? Nossa assíntota. Então, gente, esse aqui é o comportamento da nossa função, ó. A gente tem uma assíntota horizontal em y igual a 0, o domínio são todos reais, a gente tem um mínimo global em menos 1, um máximo global em 1, a gente passa por esses pontos aqui, tem ponto crítico, ponto de inflexão. Então, realmente, a gente conseguiu ver o comportamento da nossa função aqui.
Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!